Fiz um teste com um remédio há 3 meses. Eu preciso contar para alguém o que aconteceu. Fico pensando em ir na TV ou arrumar um advogado, sei lá. Mas e o acordo de confidencialidade que eu assinei? Tenho certeza que é a prova de balas. E de qualquer forma, quem vai acreditar em mim? Os pesquisadores, não. Toda vez que ligo para eles, ouço a mesma ladainha. Todos os participantes do teste se recuperaram normalmente dentro de 72 horas depois de aplicado o agente neutralizante. Mas eu sei o que sei. 6 anos de dor. Desde que arrebentei os 2 joelhos jogando futebol na faculdade. Os médicos deram um nome: Síndrome da dor paleto-femoral bilateral grave com degeneração da cartilagem. O que significava era o seguinte: cada passo que eu dava parecia vidro moído, cada degrau um pânico. Algumas noites eu acabava no chão da cozinha, com compressas quentes nos 2 joelhos, só balançando, chorando, sem nem tentar parar. Tentei de tudo: fisioterapia, cortisona, anti-inflamatórios, opioides que me deixavam enjoado, constipado e quase me viciaram. As contas já me faliram uma vez. Eu estava trabalhando em um emprego de escritório que mal cobria o aluguel, sem falar nas consultas médicas. Foi quando vi o anúncio de um ensaio clínico. 10 mil para participar de um estudo por 1 mês de algum analgésico revolucionário. Liguei no mesmo dia. A empresa, chamada Neuroventage, ficava em um daqueles prédios de vidro no centro da cidade, do tipo com manobrista e plantas falsas que provavelmente custavam mais do que meu aluguel. A sala de espera tinha cadeiras de couro, arte abstrata, revistas que não eram antigas. A doutora Sara parecia ter uns 40 e poucos, talvez. Cabelos grisalhos, olhos penetrantes. Ela falava como alguém que não precisava que você confiasse nela, porque você já confiava. O medicamento chama-se NX47, disse ela, empurrando uma pilha de papéis pela mesa. Composto sintético, bloqueia os sinais de dor diretamente nas células. Uma injeção, 4 semanas de alívio. Parei de ler. 4 semanas? Sem dor? Eu não me importava com o resto. Após a injeção no glúteo, o composto é lentamente metabolizado pelo fígado. A maioria dos pacientes relata alívio completo da dor em 6 horas e nenhum efeito adverso, dizia o papel. A maioria dos pacientes. Eu deveria ter perguntado sobre os outros. A injeção não foi nada. A enfermeira me levou para uma sala, me mandou deitar de bruços, aplicou a injeção. Parecia qualquer outra agulhada, rápida, esquecível. A doutora me disse para manter um diário documentando quaisquer efeitos, positivos ou negativos, e para ligar imediatamente se eu sentisse algo preocupante para relatar. Fui dirigindo para casa, esperando que nada acontecesse, mas em algum lugar na rodovia percebi que eu estava inconscientemente mudando meu peso no banco do motorista, tentando encontrar uma posição confortável para os joelhos. Quando estacionei na minha garagem, a dor constante de baixo nível, que tinha sido minha companheira por 6 anos, tinha sumido. Aquela noite, por 8 horas seguidas, fiquei sem dor nenhuma. A primeira vez desde a faculdade. Na manhã seguinte, comecei meu diário. Dia 1, 15 de outubro. Acordei às 7h30, sem alarme. Dormi direto, 8 horas. Não faço isso há anos. Normalmente acordo 3, 4 vezes por noite. Toda vez que me virava, os joelhos doíam. Sair da cama hoje, no entanto, foi estranho. Eu fiquei esperando por isso, aquela sensação de vidro moído. Mas não veio. Fui para a cozinha. Só fui, sem mancar, sem pender para um lado, sem agarrar a parede. Fiz café. Fiquei lá bebendo. Tentei andar ao redor do quarteirão. Cheguei na metade do caminho. Meus joelhos não doíam, mas minhas pernas estavam fracas, como se eu estivesse na cama há meses. Acho
que fiquei protegendo meus joelhos por tanto tempo que o resto de mim esqueceu como se mover. No almoço, mordi a língua. Não tão forte, só uma daquelas mordidas acidentais. Mas mal senti a dor. Sem careta, nada. Talvez eu esteja tão focado na dor que sumiu que todo o resto parece abafado. A doutora Sarah ligou hoje à noite. Perguntou como eu estava. Eu disse a ela que tudo estava perfeito. Ela pareceu satisfeita. Disse para continuar documentando tudo. Mesmo as mudanças positivas podem ser dados significativos, ela disse. Eu não perguntei que tipo de mudanças ela quis dizer. Dia 2, 16 de outubro. Algo aconteceu ontem à noite. Ainda estou tremendo. Levantei por volta das 3 da madrugada para fazer xixi. Meio dormindo, ainda não acostumado a dormir a noite toda. Tropecei no escuro. Bati o dedinho do pé na cômoda. Jesus! Parecia que alguém esmagou todo o meu pé com um martelo. Eu caí. Não consegui gritar. Apenas engasguei enquanto agarrava ele. Rastejei até o interruptor de luz. Pensei que ia haver sangue, osso, algo rasgado. Mas quase não tinha nada. Apenas um ponto vermelho. Sentei no chão do banheiro, olhando para o meu pé. 20 minutos, talvez mais. A dor diminuiu, mas eu não conseguia parar de pensar nisso. Parecia, pela dor, o pior ferimento que eu já tive, por causa de uma batida estúpida no dedo do pé. Meus joelhos ainda estão perfeitos, sem dor nenhuma, mas essa coisa no meu pé não me deixa em paz, fica repetindo na minha cabeça. Algo está acontecendo, eu sei disso. Dia 3, 17 de outubro. Liguei no meu trabalho para avisar que estava doente hoje. Não consegui me concentrar depois de ontem à noite. Pensei que talvez um pouco de ar fresco ajudasse. Estava bom, do lado de fora, por volta dos 20 graus, uma brisa leve. Sentei no pátio dos fundos de casa por 10 minutos. Então, minha pele começou a queimar. No começo pensei que estava imaginando. Talvez eu ainda estivesse abalado. Mas continuou piorando. Parecia que eu estava do lado de uma lareira. Rapidamente passou de quente para escaldante. Então piorou. Meus braços, rosto, pescoço, cada parte exposta parecia estar pressionada contra um fogão. Corri para dentro de casa. No segundo em que cruzei a porta, parou. Fiquei na cozinha, respirando fundo, tentando entender. Então percebi. O sol, a luz solar normal parecia tortura. Liguei para a Neurovented por volta das 3. Fui transferido até que alguém atendeu. Disse que era assistente da doutora Sarah. Contei a ela o que aconteceu. Você sentiu alguma outra sensação em comum? Ela perguntou. A voz dela era fria, cuidadosa, como se estivesse lendo alguma coisa. Contei sobre o acidente com o meu pé. Ela fez uma pausa. Senhor, isso parecem respostas normais de ajuste ao medicamento. Por favor, continue documentando tudo e ligue para nós se os sintomas piorarem significativamente. Ajuste normal? Eu não posso sair de casa, falei. O composto afeta as vias neurais de maneiras complexas. A hipersensibilidade temporária não é incomum, ela disse. Sua voz, parecendo que já tinha dito essa frase 1000 vezes. Perguntei se outras pessoas tinham passado por isso. Ela disse que não podia discutir outros casos. Antes de desligar, me lembrou da linha de emergência deles, se fosse absolutamente necessário para ligar. Meus joelhos ainda estão perfeitos, sem dor nenhuma. O que quer que essa droga esteja fazendo, está fazendo exatamente o que eles disseram que faria, mas todo o resto parece estranho. Dia 4, 18 de outubro. Estou escrevendo isso às 2h47 da madrugada porque não consigo dormir e preciso escrever isso enquanto está fresco em minha mente. A temperatura caiu hoje à noite. Deve ter chegado aos 10 graus
porque o aquecedor aqui de casa ligou por volta da meia-noite. Ele é automático. Eu estava deitado na cama quando ouvi o clique do termostato. Então, o sopro de ar pelas saídas. A primeira lufada de ar quente atingiu meu rosto e pensei que ia morrer. Parecia como abrir um forno e enfiar a cabeça lá dentro. O ar da ventoinha, que geralmente é suave e quente, atingiu minha pele como vapor. Rolei da cama e bati no chão, ofegante. Todo o meu corpo parecia estar sendo escaldado. Rastejei para o corredor e desliguei o termostato. Então, fiquei nos azulejos do banheiro até a queimação parar. Demorou 15 minutos para eu conseguir pensar direito de novo. Verifiquei minha pele no espelho. Nada, sem vermelhidão, sem marcas, apenas pele normal. A dor era de queimadura de 3º grau, mas não havia nada visível. Estou sentado aqui agora usando 3 roupas com as janelas abertas. A casa está congelando, mas não posso arriscar ligar o aquecedor novamente. Isso não é um ajuste normal do meu corpo ao medicamento. Algo está dando errado no meu sistema nervoso. A droga deveria bloquear a dor, mas é como se estivesse amplificando todo o resto. Uma brisa de vento em meu rosto parece lixa. Meus lençóis pareciam esponja de aço quando tentei voltar para a cama. Fico pensando na voz da assistente, a maneira como ela fez uma pausa quando eu descrevi, como se estivesse verificando algo, comparando os sintomas a uma lista. Vou ligar para a linha de emergência. Não posso continuar fazendo esse teste. Dia 5, 19 de outubro. Estou de volta em casa. Depois que liguei para a Neuroventage às 4 da manhã, fui transferido 3 vezes antes que alguém pudesse agendar uma consulta de emergência. A doutora Sara estava indisponível. Disseram que o Dr. Martinez poderia me atender às 10. Eu estava dirigindo para o centro da cidade quando a fome bateu. Começou como um ronco normal no estômago. Em poucos minutos, parecia que minhas entranhas estavam sendo despedaçadas. Estacionei em um posto de gasolina qualquer, me dobrei sobre o volante, ofegante. Pensei que talvez algo tivesse rompido em meu estômago. Entrei cambaleando na loja de conveniência e peguei a primeira coisa que vi: caixa de rosquinhas com açúcar. Rasguei e comecei a comer ali mesmo no corredor. O balconista ficou me encarando. Eu não me importei. Comi 4, 5, até a dor parar. Ele perguntou se eu estava bem. Murmurei algo sobre ter problema de falta de açúcar no sangue e comprei o resto da caixa. O Dr. Martinez era mais novo que a doutora Sara. Ficava me perguntando sobre minha tolerância à dor. Ele verificou um tablet enquanto eu falava. Quando contei sobre o incidente do aquecedor, ele concordou como se já tivesse ouvido falar. Podemos administrar um composto neutralizante, disse ele. Deve neutralizar o NX-47 em 24 horas. A agulha parecia normal, tipo vacina padrão. Quando o líquido da injeção entrou, eu gritei. Parecia um ferro em brasa. A dor subiu pelo meu braço e por todo o meu corpo. Comecei a ofegar. Minha visão ficou preta nas bordas. A próxima coisa que sabia era que eu estava no chão. Martinez estava ajoelhado ao meu lado, perguntando se eu conseguia ouvi-lo. Os efeitos parecem estar se intensificando, disse ele para outra pessoa na sala. Devemos documentar a linha do tempo com mais cuidado. Eu queria perguntar o que ele queria dizer com isso, mas não consegui falar. Apenas me concentrei na respiração. Faz 6 horas desde a injeção. Ainda hipersensível. As etiquetas da minha camisa parecem lâminas de barbear. O latido do cachorro do meu vizinho faz minha pele se arrepiar. Por favor, que esse neutralizante funcione logo. Não posso viver assim. Dia 6, 20 de outubro. A injeção não funcionou. Ou se funcionou, está demorando uma eternidade. Tudo está ao contrário agora. Tudo. Fiz chocolate quente essa manhã. O primeiro gole teve gosto de... igual quando lambemos uma bateria.
Cuspi e derrubei a caneca. A caneca bateu na minha mão e quebrou no chão. Deveria ter doído, mas não. Foi incrível. Uma onda de pura felicidade subiu pelo meu braço, melhor do que qualquer analgésico que eu já tomei. Tive que agarrar a bancada para não cair. O hematoma está ficando escuro e é incrível toda vez que eu toco nele. Não consigo comer, tudo tem gosto de cinza, a água tem gosto de metal, mas a dor... Oh, Deus, a dor parece o céu. Tenho arranhões nos braços, não me lembro de tê-los feito. 3 linhas de cada lado. Eles são bons. Eu fico me pegando tentando fazer mais. Tive que sair da cozinha porque fiquei olhando para os pedaços quebrados da caneca. Isso é doentio, sei que é, mas não consigo parar de pensar nisso. Comida é ruim, mas a dor é prazer. O que eles fizeram comigo? Fui para a Neurovented. Não podia esperar. É fim de semana e o prédio estava trancado, mas vi movimento nas janelas do andar de cima. Bati na porta até a segurança descer. Preciso da doutora Sarah agora, falei. Ela desceu 20 minutos depois, olhos cansados, sobrecarregada. Ela não ficou surpresa. Ela sabia. Sr. Peter, como você está se sentindo? Ela perguntou. Dá um jeito nisso. Por favor, o que quer que você tenha feito comigo, dá um jeito. Ela me disse para segui-la para cima. O elevador estava muito brilhante, o zumbido muito alto. Tudo era demais, mas eu precisava de respostas. O escritório dela parecia diferente. A arte abstrata nas paredes parecia se mover quando eu não estava olhando diretamente para ela. A doutora sentou atrás de sua mesa e abriu um bloco de papéis, mais grosso do que eu me lembrava. A fase ocasional de hipersensibilidade geralmente dura de 2 a 6 horas, disse ela, com os olhos fixos nos arquivos. Então, depois desse período, as vias neurais começam a se reorganizar. O que isso significa? Perguntei. NX-47 não apenas bloqueia os sinais de dor, Sr. Peter. Ele altera a forma como seu sistema nervoso processa a entrada sensorial. O efeito inicial é o alívio completo da fonte de dor-alvo, mas o composto continua funcionando, remapeando todo o seu sistema de resposta à dor. E você sabia que isso ia acontecer? A inversão é temporária. Na maioria dos casos, seu sistema deve retornar ao normal em 2 a 3 dias. Ela fechou o bloco de papéis. Alguns pacientes experimentam profundas alterações neurológicas. O composto parece reverter a polaridade dos receptores de dor e prazer em aproximadamente 2% dos pacientes. Isso deve durar apenas alguns dias. Você deve ser capaz de controlar. Controlar? Eu não consigo comer comida, mulher. Não posso sair de casa. Eu não posso tocar em nada sem querer gritar ou me machucar, falei. Os desejos de automutilação são preocupantes, mas geralmente diminuem à medida que o composto neutralizante age no sistema. Você está falando de mim como se eu fosse um rato de laboratório. Ela olhou para cima. Sr. Peter, você assinou um formulário de consentimento reconhecendo a natureza experimental do NX-47. Todos os efeitos colaterais potenciais estão nos papéis que você assinou. Efeitos colaterais potenciais? Você colocou isso no meio de 40 páginas de jargão médico? Nós vamos te pagar, senhor. A compensação é proporcional ao nível de risco. Eu queria bater em alguma coisa. A vontade era tão forte que tive que agarrar os braços da cadeira. Em quantas pessoas você fez isso? Perguntei. O NX-47 demonstrou notável sucesso na eliminação de condições de dor crônica. Os ensaios preliminares foram muito promissores. Quantas pessoas, doutora Sarah? A confidencialidade dos pacientes me impede de discutir números específicos. Mas existem outras pessoas, né? Sim, existem outras. E se eu denunciar vocês, hein? Sr. Peter, você se inscreveu voluntariamente em um ensaio clínico aprovado pelas autoridades.
Todos os procedimentos foram conduzidos de acordo com as diretrizes federais. Sua assinatura está em todos os documentos de consentimento. Mas você não me disse que isso ia acontecer. Nós o informamos que o NX-47 era um composto experimental com efeitos de longo prazo desconhecidos. O remapeamento neurológico foi listado como um possível resultado na seção 12 da documentação de consentimento. Tentei me lembrar da seção 12. Tentei me lembrar de ler alguma coisa com atenção. Mas, quando assinei aquilo, estava desesperado. Tudo o que eu vi foi a promessa de 4 semanas sem a maldita dor no joelho. Ela se levantou. Sr. Peter, entendo que você está angustiado, mas o composto realizou exatamente o que você esperava. Sua dor crônica acabou. Os efeitos colaterais são administráveis com o suporte adequado. De qualquer forma, o senhor quis parar. A gente deu o agente neutralizante e ele interromperá completamente os efeitos colaterais nos próximos dias. E, infelizmente, a dor também retornará. Mas isso foi escolha sua. Fui escoltado para fora, abatido, cansado. Dia 8, 22 de outubro. Algo está acontecendo com minha percepção. As cores parecem mais intensas, mas também distorcidas. Os números vermelhos no meu despertador parecem estar sangrando. A luz verde da cafeteira pulsa como uma batida de coração. Os sons são insuportáveis. O soprador de folhas do meu vizinho parece um furacão. O zumbido da geladeira faz meus dentes doerem. O espelho é a pior parte. Eu pareço eu mesmo, mas algo está errado. Como se eu estivesse me vendo de um ângulo diferente, mesmo quando estou em pé. Meus olhos parecem mais escuros, cansados, diferentes. Liguei para a Neurovantage para perguntar sobre distúrbios visuais. A mesma assistente atendeu. Me colocou em espera por 5 minutos. Voltou e disse: As mudanças perceptuais estão dentro dos parâmetros normais para os pacientes em teste com NX-47. Parâmetros normais. Tudo está dentro dos parâmetros normais. Os arranhões e hematomas estão sarando. Sinto falta deles. Sinto falta de como eles me faziam me sentir. Fico pensando em fazer novos. Isso não é normal. Isso não pode ser efeito colateral normal. Dia 9, 23 de outubro. Esta manhã, acordei e minhas terminações nervosas estavam crescendo fora da minha pele. Eu podia vê-las. Fios prateados finos como cabelo saindo de cada centímetro de mim, espalhando-se como teias de aranha. Elas pulsavam a cada batida do coração. Eu podia ver os sinais viajando pelos fios, pequenos flashes de luz se movendo ao longo das mechas. Fios estavam se conectando a tudo: a lâmpada, o despertador, o ventilador do aquecedor. Toda vez que algo fazia barulho ou mudava de temperatura, eu sentia através dos fios. Quando o forno ligava, o prazer inundava meu sistema. Quando um carro passava, as vibrações subiam pelo chão e entravam em mim. Cada pulso era melhor do que qualquer coisa que eu já conheci. Eu toquei em um. Era como tocar no meu próprio cérebro. Senti a eletricidade do meu sistema nervoso, crua e sem filtro. A euforia foi tão intensa que apaguei. Quando voltei à consciência, estava no chão ao lado da cama, sangue em minhas mãos. Os fios ainda estavam lá, ainda conectados a tudo, mas alguns quebrados. As pontas quebradas faiscavam. Cada faísca enviou ondas de êxtase através de mim. Rastejei até o banheiro e olhei no espelho. Os fios estavam por toda parte. Rosto, couro cabeludo, braços. Eles se moviam quando eu respirava. No reflexo, os vi se espalhando atrás de mim. Uma teia prateada me ligando a todas as superfícies. Eu sabia que não podia ser real. Terminações nervosas não crescem fora do corpo.
Mas eu podia sentir cada fio. Eu podia traçar seus caminhos. Quando encostei na moldura da porta, o prazer passou pelos fios e me jogou de joelhos. Liguei para a ambulância. Os paramédicos não conseguiam ver os fios. Eles passavam pelos fios. Toda vez que tocavam em um, eu gritava. Um deles ficava dizendo: "Senhor, não há nada ali", enquanto o outro preparava um sedativo. Mas eu podia sentir o rádio de comunicação no bolso dele. Eu podia sentir o motor da ambulância. Eu podia sentir tudo. Eles me sedaram. A agulha entrou e vi a droga se mover por um dos fios, como um fluido escuro em um tubo transparente. Foi incrível. Melhor do que os arranhões. Melhor do que a caneca quebrada. Melhor do que qualquer coisa. Agora, estou na ala psiquiátrica. Os médicos não conseguem ver os fios, mas eles ainda estão aqui. Eles se espalharam mais. Eles alcançam a sala até os equipamentos médicos, os outros pacientes, os sistemas elétricos nas paredes. Posso sentir tudo o que o hospital sente. Cada batida do coração dos monitores, cada respiração dos ventiladores, cada pulso de cada máquina. A enfermeira entrou para verificar meu soro. Ela passou por um aglomerado de fios e eu tive que morder a língua para não gemer. Ela fez uma anotação do meu prontuário sobre alucinações visuais contínuas e saiu. Eles não entendem. Os fios não são alucinações, são adaptações. Meu sistema nervoso está evoluindo. O NX-47 está me transformando em algo que pode experimentar tudo como prazer. Eles me mantiveram aqui por 3 dias, sedado e contido. A primeira noite foi a pior. A agulha do soro parecia metal derretido, mas um metal bom derretido. Os lençóis secos da cama do hospital pareciam lixa e enviaram ondas de prazer sobre minha pele. O monitor cardíaco apitava constantemente. Cada bip parecia um pequeno choque nos meus ouvidos. Comecei a cronometrar minha respiração para combinar com os bips, tentando torná-la mais forte. Na segunda noite, os fios começaram a desaparecer. Fiquei triste em vê-los partir. Os médicos fizeram todos os testes: exames de sangue, ressonância magnética, exames neurológicos. O Dr. Rodrigues ficava perguntando sobre o uso de drogas como se eu fosse um viciado. Todos os testes deram normais, perfeitos. Minha cartilagem no joelho parecia melhor do que nos últimos anos. Às vezes a mente pode pregar peças quando estamos sob estresse, ele disse. A doutora Sara me visitou no segundo dia. Ela trouxe um homem de terno. Disse que a Neurovented cobriria todas as despesas hospitalares como cortesia. Não mencionou os 10 mil do estudo que ela ainda tinha que me pagar. Eu não perguntei. Dinheiro parece inútil quando você não consegue dizer se está perdendo a cabeça. No terceiro dia, as coisas começaram a mudar de volta. A agulha do soro só parecia uma agulha. A comida voltou a ter gosto de comida. E a dor no joelho voltou. Lento no começo, depois mais forte. Meus joelhos parecem estar rangendo de novo. Eu deveria estar aliviado. Em vez disso, sinto que perdi algo, como acordar do melhor sonho que eu já tive. Eles me deram alta essa tarde. Garrafa de ibuprofeno, panfleto sobre controle do estresse. O Dr. Rodrigues apertou minha mão e me desejou boa sorte com meu período de ajuste. Cheguei em casa e encontrei 3 advogados sentados na minha garagem. Sedã preto, vidros fumê, esperando na porta da frente. Um vestia o mesmo terno do hospital. Ele tinha uma pasta cheia de papéis. "Sr. Peter, precisamos discutir suas despesas médicas recentes", ele disse. A conta do hospital foi de 47 mil. Eles disseram que pagariam tudo, mas apenas se eu assinasse o acordo deles. Renúncia de responsabilidade e de não divulgação. Comecei a ler as letras miúdas. Minhas mãos estavam tremendo de raiva. Os papéis diziam que eu nunca falaria sobre o que aconteceu, nunca buscaria mais cuidados médicos relacionados ao medicamento, nunca entraria em contato com outros participantes do teste.
Se eu quebrasse algum termo, eu deveria a eles o custo total do hospital mais os danos. E se eu não assinar? Perguntei. O advogado sorriu. Então, você será responsável por suas próprias despesas médicas e suas consequências. 47 mil. Eu não tenho 47 mil. Então assinei. Meus joelhos estão me matando hoje à noite. De volta à velha dor. Como se os últimos dias nunca tivessem acontecido. Eu deveria ser grato, mas continuo pensando nos fios prateados, a maneira como eles pulsavam, a maneira como eles me conectavam a tudo. E se eu não estivesse alucinando? E se eles soubessem que eu não estava? E se eu pudesse estender a mão e senti-los novamente? Vou ligar para a Neurovented amanhã. Até a próxima. Obrigado.